Fala, meus faixas! Como é que vocês estão? Tudo bem? Fala, Rick. Queria fazer todos vocês muito bem-vindos, tá? A mais esse podcast, mais um episódio do nosso podcast do Black Belt. É um episódio que vai ser top demais hoje. Nosso podcast aqui, podcast do Grupo Aliança, tá? Não pode deixar de falar, né? Pra não levar bronca. É o quem paga. É quem paga. E hoje a gente vai ter o privilégio aí de conversar aqui com o nosso amigo Lucas Eschenberg. Eu falei certo? Falou. Falei certo. Seja bem-vindo, patrão. Falei certo. Obrigado. Lucas Eschenberg, marido da Tati, é isso? Marido da Tati, advogado tributarista e lutador de muitas coisas agora que eu... Foi Gil, o que mais? Gil, Thai, Gil, boxe, Thai, boxe, então MMA. ele sabe ferir uma pessoa de várias formas. Agora eu tô enferrujado. Mas nunca esquece não, meu amigo. E apoiador de Jair Messias Bolsonaro, é isso? É, com certeza. E ele falou pra mim agora há pouco que ele imita, e eu Ixi. preciso ver isso. Preciso ver isso, daqui a pouco eu vou pedir pra você. Tá bom. Beleza? Mas... E aí, cara, como é que você tá? Tudo certo? Tudo ótimo. Bom, é um privilégio estar aqui com vocês também, fazer parte. Quando vocês me convidaram para vir no programa, eu imaginei que seria uma oportunidade muito boa. Para eu falar um pouco das coisas como eu vejo, né, do meu mundo também. Eu sou advogado tributarista, eu trabalho na área já tem alguns anos, né? E vou falar um pouco aqui da parte do direito, só para vocês entenderem como funciona. Uhum. Eu nasci numa família muito simples, mas meu pai sempre foi um cara muito estudante, né? Sempre estudioso, sempre indo atrás das coisas. E por conta dele ser estudioso, né? Ele acabou dando oportunidades para mim e para o meu irmão. Então nós utilizamos essas oportunidades para poder crescer na vida. Eu, como um membro da igreja, né? Da religião da qual eu faço parte, eu fiz uma missão também, né? Fiquei durante 2 anos pregando o evangelho, Legal. ensinando as pessoas. Legal. Você foi pra onde? Eu fui para Fortaleza. Fortaleza. Legal. E, na verdade, Fortaleza eu fiquei pouco tempo. Eu fiquei mais no Ceará como um todo, né? Que é o estado, enfim. E foi muito bom. E quando eu voltei dessa missão, né? Dessa missão que eu servi lá, eu comecei a estudar. Eu fui atrás do meu sonho, né? Eu sempre quis ser advogado. E essa coisa da luta que você falou é porque o meu irmão é lutador. Sim. Né? O meu irmão já lutou no UFC, o Marcos Maluco. E nós treinamos sempre juntos. Eu que levei ele para o mundo da luta, na verdade. Só que com o tempo eu fui abandonando um pouco o esporte porque eu foquei nos estudos, né? Foquei na minha graduação. Na época, no segundo ano de faculdade já eu casei, então eu era estagiário, ganhava R$1.000, pagava 800 de faculdade, sobrava 200, eu pagava o dízimo da igreja e sobrava 100. E aí minha esposa me ajudava em casa, ela também ganhava pouco na época. Mas muito esforçada também, chegou a patamares aí muito altos na carreira dela, né? E ela pôde me ajudar muito, aí me deu uma assistência muito boa durante todo o tempo de faculdade. E, pô, na minha sala eu vi todo tipo de gente, né? Tinha pessoas... Na verdade, eram as pessoas mais pobres que estavam ali, porque o curso era um curso barato. Uhum. E eu estudei ali uns 5 anos, né? E eu fiz a prova da OAB, que é muito difícil também. Passei na prova da OAB, muito esforço eu tive. Minha esposa me ajudou muito, me levava no cursinho. Era um carro só, então, né? Aquela coisa. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Eu fiz a minha pós-graduação. Aí sim eu consegui fazer uma pós-graduação na PUC, em Direito Tributário. E eu fiz alguns artigos científicos, né? Eu gosto de estudar, de ir atrás da ciência. E aí eu consegui o meu espaço no mercado, né? Eu trabalhei em um escritório por uns 3 anos, mais ou menos. Depois, quando veio a pandemia, eu saí de lá, eu comecei a advogar sozinho, abri meu escritório. E hoje é onde eu faço a maior parte da minha renda, né? Eu tenho outras parcerias, outros negócios também, mas a maior parte da minha renda eu faço com o meu próprio escritório, com o meu próprio negócio. E eu sou muito feliz e grato a Deus aí por tudo que eu conquistei na minha vida. Nunca foi fácil, não é fácil, não continua fácil, mas Deus abençoa todo aquele que busca, né? Então a gente conseguiu atingir aí objetivos e sonhos. Pô, legal, cara. Legal. Você tinha comentado agora há pouco, antes da gente iniciar aqui, justamente sobre
esse contexto, né, da advocacia tributária, né? E você falou que é um meio complicado, não é não? Muita grana, não é? Na verdade, Mexer assim... com muita grana, grana do pessoal, e aí, como é que fica? Na realidade, assim, até você chegar num... É muito difícil você conseguir o seu lugar ao sol, né? Porque até você chegar nisso, você passa por muita dificuldade. Só que quando você está na empresa ali, que você entra num escritório grande, eu trabalhei em grandes escritórios, um deles é o maior da América Latina, né? E eu era estagiário lá e tal. Quando você trabalha em empresas grandes, você vê o mundo corporativo, ele é um mundo sujo, na realidade, né? E você olha aquilo, muita gente pensa, eu estou no meu lugar, eu acho que o máximo que eu consigo é o próximo step só, né? E aí você acaba meio que caindo nisso também. Você tem que ter aquela esperança, aquela garra de você olhar e falar, não, meu próximo step pode ser esse, mas depois é ser o coordenador, depois é ser o CEO, o CFO, depois é ter tudo meu, né? Quero ter 2, 3, você tem que pensar grande, tem que pensar alto, né? E eu sempre pensei alto, minha família inteira sempre pensou alto, né? Meu irmão chegou no UFC. Quando ele falava isso na academia, o pessoal falava. Por isso que é maluco, né? Porque... Dava risada, né? O pessoal dava risada. Ele sempre falava coisas que o pessoal falava, é maluco, mas sempre sonhou alto, né? E eu também sempre sonhei alto, continuo sonhando alto, né? Então eu consegui conquistar o meu lugar ao sol. Tenho meu escritório, trabalho, entendo muito bem de todas as questões tributárias aí que envolvem as atividades que eu ofereço. E agora falando na parte do dinheiro que você falou, né? É uma coisa muito boa, porque você consegue fazer uma empresa que está quebrada dar a volta. E uma empresa que está muito bem ficar muito melhor. Porque você consegue restituir créditos, você consegue reduzir, fazendo um planejamento tributário, você consegue reduzir toda a carga tributária que aquela empresa paga no mês a mês. Né? E, mas o meu contador... Muita gente pensa assim, né? Meu contador já sabe, eu já tenho um escritório. Peraí, mas o seu escritório não sabe, porque ele não conhece, é uma tese nova. Eu inventei a tese, um exemplo, né? E aí você cria teses, e com teses você advoga. Por exemplo, eu crio aqui uma tese que o podcast tem que ter uma isenção tributária. Se essa tese for bem defendida e eu conseguir uma decisão lá no tribunal, eu criei a tese. Como que o advogado, o outro, já sabe fazer e não vai fazer? Você tem que ver que sempre tem coisas novas no mercado. E aí, essa é uma das dificuldades que muitos advogados encontram, né? Às vezes você vai oferecer um serviço, mesmo que seja indicação, tem aquele medo, né? Mas eu já tenho. Não, você não tem. Para, se respira, ouve um pouco e você vai entender. Então, mas isso é muito bom, porque isso tem feito muitas empresas darem a volta, né? E uma empresa dando a volta significa que os funcionários que seriam mandados embora já não serão mais e novos serão contratados. E quanto mais funcionários contratados, mais o capital gira e mais pessoas têm oportunidade de fazer o que eu fiz. De ter alguém que te emprega para você pagar a sua faculdade e você dar a volta na vida, né? A máquina gira, né? Fazendo isso. Legal demais, cara. Enquanto você estava falando, é que eu não acho que tem dúvida boba, tá? Não acho que tem dúvida boba. Quando você fala assim, o advogado criou a tese, o que você quer dizer com isso? Só para eu entender, porque assim, eu não... Primeira vez que estou conversando com um advogado tributarista. É do nosso universo isso, né? Às vezes, eu não... E até mesmo para a galera que assiste, como que pode, como que isso acontece, como funciona, qual que é a pegada disso, como que é uma tese, para que funciona? Tá. Bom, a própria palavra tese, né? Ela tem um sentido aí, vamos dizer assim, etimológico de ideia, né? Então você cria uma ideia. Qual é a ideia? Por exemplo, eu escrevi um artigo científico na minha pós-graduação sobre a tributação do ISS. O ISS é Imposto sobre Serviço. A maioria das empresas no Brasil pagam ou ISS ou ICMS, além dos outros tributos. O ISS, ele é um imposto que ele prevê o quê? Você prestou serviço, você tem que pagar, né? Uma alíquota X lá. Cada município tem a sua. No meu estudo científico, eu falei, olha, não é cabível que as empresas de streaming, como Netflix, como Spotify, entre outras, paguem o ISS, porque elas não estão prestando um serviço. Mas como não? Aí você fala aquela coisa, né? Software as a service, né? Em inglês. Mas espera aí, não é isso que eu estou querendo dizer. Ela não está prestando um serviço. Ela te dá um direito de locação. Ela loca para você um espaço, né? E você aluga. Como os filmes, né? A Netflix, quando chegou no Brasil, era o quê? Era locadora web, né? Locadora virtual.
Então ela te dá esse direito de locação, vamos dizer assim. E aí não tem o porquê eu tributar de serviço se ela não presta um serviço. Aí eu tenho todos os recursos na legislação, né? Eu posso até compartilhar depois com você o meu artigo. Saiu até no Migalhas. Migalhas é um site muito conhecido no Brasil entre os advogados. Consegui fazer a publicação no Migalhas, eles publicaram o meu artigo. E ali eu explico que isso não é cabível, eu explico que tem até uma súmula. Aí falar de súmula vocês também não vão entender. Mas... aí, cara, aí... Quando eu falo súmula, quer dizer um entendimento. Tá. Teve um entendimento do STJ. Legal. Que a gente tem o STJ e o STF, né? Tem os dois que são os maiores do Brasil, as maiores cortes. Nesse caso foi o STJ. Ele sumulou que não recai ISS sobre locação. Então eu falei, não tem como tributar locação, porque o próprio STJ já falou que não tem. E isso eu vejo como uma locação. Na minha linha, tem vários outros doutrinadores, a gente chama, né? Que é o cara que cria a tese, como eu estava explicando, que também pensam da mesma forma. Tá? Então, quando você cria uma tese, é o quê? Você vê a Constituição, você vê o Código Civil, você vê o Código Penal, você vê toda a legislação. Você tem a legislação constitucional, que é a própria Constituição, e você tem a infraconstitucional, que está abaixo, que são as leis. Você pega tudo isso e você, dentro disso, cria uma ideia e fala, eu vou defender isso aqui. Tem sentido? Tem. Tem amparo jurisprudencial? Não tem ainda, porque o judiciário não julgou ainda. Então você cria só uma ideia. E aí, quando o juiz julgar e você ganhar para aquela empresa, já é um precedente para a próxima empresa que entrar. Ela vai falar, aquele juiz julgou assim. Então, a jurisprudência no Brasil, ela se faz assim. Um juiz pega, por exemplo, ele pega essa latinha aqui e fala, bom, essa latinha eu vou tributar em X%. Aí eu falo, não vai, eu vou reduzir. Aí você entra com uma defesa, tal. Aí vai lá o tribunal e fala, não vai tributar. Com essa decisão, vem outra empresa com outro advogado e fala, eu vou usar aquela decisão que favoreceu quem faz a latinha. Então o cara entra com a ação, ele vai lá e tem uma decisão. E aí vai se fazendo precedentes, até que chega uma hora que o entendimento sobre a latinha é consolidado em algum tribunal, enfim, entendeu? Então, cada lugar que você está no Brasil, você tem entendimentos diferentes sobre os mesmos assuntos. Só não tem quando o STF, que é a maior, né, que é o guardião da Constituição, decide. Quando ele decide, aí acabou. Não cabe mais recurso. Mas enquanto não tem, cada estado vai decidir do seu jeito determinado assunto. Então, às vezes, no Paraná, você consegue ganhar uma ação porque você quer pagar menos nessa embalagem de plástico dessa água. Mas aqui em São Paulo, talvez o tribunal entenda diferente. Entendi. Mas então, para um advogado, pelo que para minha parte leiga, tá? Então, para você é interessante você fazer isso, porque quanto mais tempo forem usar aquilo que você produziu, mais famoso você fica. Daí você pode, consequentemente, ter mais trabalho e, consequentemente, lucrar mais, é isso? Também. Faz sentido? Também, faz sentido. Total sentido. Também. Legal. E também porque, às vezes, você defende uma tese que realmente é um princípio pessoal seu que você defende. Entendi. Entendeu? Lucas, uma coisa que eu acho bem interessante, eu sou um apreciador de séries de advocacia. Gosto muito. E uma coisa que eu acho muito legal e que, para mim, como pessoa, é sempre uma coisa que fica meio conflitante. O advogado é o personagem humano que ele vive em conflito com uma ideia contrária a todo momento. Da lei, do tributo, da pessoa, de quem você está defendendo e de quem está te atacando. E a todo momento ele está ali numa pressão, como funciona, a ideia é diferente. Velho, como que é isso na questão de levar isso na vida? Tudo, provavelmente o seu dia o tributo é X. Vamos tentar converter isso aqui para que a empresa tenha uma vantagem, um benefício. É contrário, às vezes, ao que a empresa já estava fazendo. Aí vem alguém tentar defender, o governo, quer que você pague mais. Outros estilos de advogados são aqueles que defendem as pessoas mesmo de processo. É alguém atacando, ele defendendo, ele atacando e alguém se defendendo. É sempre uma gestão do conflito de opiniões contrárias, de ideias, de ideologias contrárias. Cara, como que é gerenciar isso, assim? Dentro de você, eu sei que como profissional, você tem estrutura, embasamento, conhecimento e isso te respalda. Como ser humano, como que é conviver, como que é conduzir esses conflitos, opiniões contrárias, gente que acredita em coisas totalmente distintas de você e está ali colocando, exatamente o que você falou, uma coisa que você acredita, que é o correto, que é, acredito nisso aqui, é uma crença que eu tenho. Como que é gerenciar isso aqui? Até para a gente puxar um gancho depois, para a gente fazer um link com como gerenciar esse tipo de situação, como conviver legal com isso. O que você sente com relação a isso? Tá.
Eu vou responder sua pergunta. Eu só queria falar de uma coisa que eu acabei não falando antes, que tudo que eu conquistei na minha vida, em primeiro lugar, é Deus. Em segundo lugar, minha esposa, minha família toda. E em terceiro lugar, porque eu falo com todo mundo. Né? Antes de entrar aqui, eu comi num restaurante aqui próximo e eu já fiz um contato ali que provavelmente vai virar meu cliente. Né? Então, isso é o que falta nas pessoas. As pessoas acham que o mundo é difícil porque elas têm medo de agir. Elas têm medo, né? O empresário, ele não tem medo. Ele arrisca. Só que ele arrisca e emprega um monte de gente. Né? Enfim, eu só queria falar isso. Agora, com relação a ideias antagônicas, né? Ideias opostas, enfim. O que eu penso... o que Jesus falou, né? No momento que ele estava... Em alguns momentos da vida dele, né, principalmente quando ele foi crucificado, ele falou: perdoa-os porque eles não sabem o que fazem ou o que dizem. Eu queria ter essa capacidade de Cristo, mas eu não tenho a capacidade dele, porque eu não tenho paciência, né? Eu fico um pouco estressado quando eu vejo algumas coisas, principalmente questões políticas. Mas o que tem me... vamos dizer assim, não acalentado, mas o que tem me deixado mais conformado com isso é que para você chegar numa ideia, você tem que passar por alguns caminhos. E algumas pessoas não passaram por nenhum caminho. Elas simplesmente receberam aquela ideia e abraçaram aquilo com força porque fez algum sentido para elas. Então, sempre que eu vejo que tem pessoas, eu o tempo inteiro eu me deparo com pessoas que pensam diferente comigo, principalmente questões políticas, e eu tento explicar para essas pessoas o que foi isso, o que é aquilo, o que é isso, o que é aquilo, por que disso, por que eu penso assim? Por que você pensa assim? Porque as pessoas só atacam as ideias, só brigam, mas elas não entendem por que o outro pensa daquele jeito. Se você entende como o outro pensa, você vai poder mostrar para ele o caminho para ele chegar onde você está. Porque se você tem aqui na mesa um labirinto, você tem uma entrada e uma saída. Às vezes a pessoa está no meio e ela abraça aquela ideia e fica no meio ali até morrer. Ela não vai achar a saída. Mas você já saiu e você sabe entrar e sair de novo. Então às vezes você ajuda ela. Às vezes você é o cara que está lá dentro do labirinto que você não sabe a saída. E alguém vem e te ajuda. Então, isso é interessante que você falou, que você trouxe, porque assim, a liberdade de expressão, ela gera nova ciência. Ela gera novos raciocínios. E uma pauta que eu defendo muito é a liberdade de expressão. Eu posso falar o que eu quiser. Quando eu violar, no direito, tem um advogado americano muito conhecido que ele dizia o seguinte: o seu direito acaba, né? Ele estava em uma discussão política, até no Senado lá, e ele falou assim: o meu direito acaba quando a minha mão chega no seu rosto, na sua face. E aí eu invadi o seu direito. Então, desde que você não venha a cometer os crimes de calúnia, difamação, injúria, o jogo é livre. Você pode falar o que você pensa. Me questionaram até recentemente, mas tinha uma série no Netflix de Jesus, que o papel dele, ele era um gay no papel e tal. Eu falei, tudo bem. Tudo bem. Liberdade de expressão. Mas qual que é a calúnia, qual que é a difamação, qual que é a injúria? Se eu falar que tem isso, eu sou homofóbico. Porque eu estou indo contra as pessoas que pensam diferente. A única coisa que eu posso falar é que Jesus não era gay, porque a gente sabe no contexto histórico que ele não era. Mas qual que é o problema de ter aquela série? Né? E aí, do outro lado, também eu posso fazer uma série que fala de outras coisas que as pessoas não querem ouvir, que as pessoas acham que é preconceito, entende? Então eu acho que desde que você não invada, não cometa um crime, não invada a privacidade do outro, deve existir a liberdade de expressão, que está sendo cerceada no Brasil. Muito. O Brasil, ele é o terceiro país em declínio de liberdade de expressão. Quem que está na frente dele? Mais, né? Como o país que tem mais declínio em liberdade de expressão. Hong Kong e Afeganistão. Pô, a gente está muito mal, né? Um país como o nosso, eu não posso falar. As pessoas têm que falar, porque quando eu falo, mesmo que você não goste, isso vai despertar uma nova ideia em você. Eu vou questionar aquilo que você pensa. E a filosofia, ela vem para isso, para quebrar dogmas. Se eu não falo, eu não quebro o dogma. Aquele é o dogma, acabou. Vamos viver com esse dogma, vamos ficar dentro do labirinto. Então tem que existir ideias que são como sussurros para quem está no labirinto poder encontrar um caminho e sair dali. Ou ficar numa posição melhor, mais perto da saída. Né? Então eu sou a favor da liberdade de expressão por isso. Eu acho que você cria uma sociedade melhor.
Essa é uma forma interessante de pensar, né? Se a gente se coloca numa posição onde a gente sabe que a pessoa pode falar e nessa posição você também pode e deve ser escutado, fica mais leve a questão de você entender assim, né? Ela vai falar a forma que ela pensa, a forma que ela entende, com as coisas que ela acredita por conta dos motivos dela, e eu com os meus motivos, os meus conceitos, o que eu acredito, vou poder também comunicar. Mas ouvi, achei puta interessante. E como que a gente... como você agiria, como você age quando a situação é uma coisa que é extremamente bizarra, assim, uma opinião que você sabe, pô, com todas as coisas que você já conhece, você já acredita, você entende, você fala assim, cara, putz, que absurdo, velho, nada a ver, zoado, que opinião escrota. Como que você reage com uma situação dessa? Principalmente, tipo, agora, assim, a gente tá numa faixa de tempo do nosso país que decisões muito importantes, principalmente na questão política, vai acontecer nos próximos dias. E as opiniões são, velho, muito, muito distintas. Muito. Você tem a sua opinião muito clara, o David tem a dele, eu tenho um outro estilo de ver isso. Como, velho? Como reage? O que você pensa também, David? Quando você ouve uma coisa que é um absurdo, assim, grosseiro. Eu sou o tipo de cara que, velho, beleza, concordo com várias opiniões distintas, às vezes não concordo na realidade, mas não me desce macio. Não me desce. Eu ouço uma coisa totalmente escrota, não me desce macio. Por exemplo, essa série que Jesus Cristo era gay. Puta bizarro pra mim, velho. É Porta dos Fundos, tipo, não é? Não, foi? Foi do, eu acho que é dele. Não, acho que é uma série mesmo. Série mesmo? Do Natal. Do Porta dos Fundos foi isso, não foi? Eu acho que foi, que depois até colocaram fogo, cara, no prédio dos caras. Cara, pra mim é assim, beleza, liberdade Entendeu? deles expressarem, mas é a minha liberdade de achar puta escroto, velho. E olhar pros caras e falar, que trabalho bosta, mano. Tanta coisa legal, produtiva, efetiva pra poder fazer, e os caras investem dinheiro, tempo, energia pra fazer um lixo. Então, a minha opinião, a minha liberdade de expressão permite que eu faça isso. E de repente os caras que fizeram falam assim, não, calma aí. Mas daí o que os caras estão fazendo? O cara não concorda e o cara não faz isso. O cara pega um molotov e joga dentro do prédio dos caras, né? Entendeu? Que foi o que aconteceu. Pesado. Entendeu? E, cara, só... o Henrique fez uma pergunta, né? Só pra deixar você falar. Mas, enquanto você falava, eu pensei em outra coisa também. Não quero atravessar as perguntas, tá? Guarda o que o Henrique falou, responde ele também. Mas, na sequência também, eu queria só entender, porque você já tá no meio, que você citou o STF, por exemplo, né? Qual é o papel deles e se você acha que eles estão realmente cumprindo o que eles têm que fazer, entendeu? Tá. Guarda isso aí, mas pode comentar o que o Henrique falou aí, que eu achei muito, muito legal. Tá. Sobre o que ele falou. Quando eu vejo uma coisa muito, assim, muito esdrúxula, né? Um comentário, eu vejo muito isso. Eu vejo muito. E primeiro eu vejo de onde veio, quem falou. E aí eu interrogo a pessoa, né? Por que você falou isso? Como você chegou nessa conclusão? Por exemplo, as pessoas acham que elas sabem o que é direita e esquerda, mas elas não sabem. Porque no Brasil é muito difícil você definir isso ao pé da letra, né? Vou te dar um exemplo. Legalização da maconha. Eu conheço pessoas que são bolsonaristas que são a favor. E eu conheço pessoas que são bolsonaristas que são contra. Conheço pessoas que são petistas que são a favor. E pessoas que são petistas que são contra. Então, assim, se você pensar de forma conservadora, você vai optar por não. Não vamos legalizar a maconha. Mas se você for uma pessoa que só pensa em economia, talvez... Você fala, vamos legalizar, porque é um mercado novo, vai entrar dinheiro, vai ter plantação, vai ter funcionário. Então você tem aí várias opiniões, tanto na direita quanto na esquerda, né? E no Brasil as pessoas se limitam muito a falar direita e esquerda. Você não tem aquela... Nos Estados Unidos você também tem, né? Left wing e right wing, né? Você tem essa diferença. Mas ela é um pouco diferente ainda lá. Por conta da história dos Estados Unidos, né? Por exemplo, armamento. Muita gente é contra o armamento no Brasil. Porque nunca teve acesso. Ver uma arma tem medo. Eu lembro quando eu comprei um pote de whey protein a primeira vez, minha avó falou, isso aí é bomba. Isso aí faz mal. Minha mãe também. Isso é verdade.
Eu tô cheinho, mas eu já treinei na minha vida, cara. Não, mas percebe que você é um cara que tem uma estrutura ganha. Mas eu lembro perfeitamente da gente chegando com as coisas em casa, que a gente já se conhece há muito tempo, e minha mãe falando exatamente isso. Exato. Então, aquilo que você tem medo, muitas vezes você repudia. Eu não tô dizendo que é ruim repudiar as coisas. Você tem que ir com cautela, mas você tem que conhecer. Então, eu escuto muito falar do Bolsonaro, falar mal do presidente Bolsonaro, de coisas que eu sei que são inverdades, né? E aí eu caio naquela situação que você me colocou. Nossa, mas sério que estão falando isso? Aí eu tenho que tentar sentar com a pessoa, explicar, falar o português mais claro para ela, né? Porque eu aprendi, e isso é uma coisa que o meu irmão defende, né? Também, meu irmão falou, nem todo mundo veio da linha de raciocínio que você vem. Então nem todo mundo vai ver aquilo como você vê, né? Por exemplo, no YouTube tem tipo um desenho que é do professor quântico, né? Eu tô falando isso porque meu pai é físico nuclear, então eu aprendi muita coisa com ele. Você consumia isso aí, né, também? Eu consumi isso a infância inteira. Física nuclear. É física nuclear? Física nuclear. Ele é PhD em física nuclear. Caramba. Eu morei na Itália porque ele fez doutorado lá, né? O pessoal acha que eu tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro quando eu fui pra lá. Como é o nome do seu pai? É Jorge de Oliveira Eschenberg. Se jogar no... Queremos ele aqui, né? Por que não, no futuro aí? Já. Então, aí voltando ali ao professor quântico, né? O professor quântico, o que ele mostra? Se você pegar o joguinho tipo Pac-Man e você colocar... Se você olhar ele, você vê aquela cabecinha que ela sempre vai andar, ela sempre anda para frente e para os lados. Então, isso é a segunda dimensão, né? É sempre para lá. Ele não consegue olhar de cima o tabuleiro que ele tá. Verdade. Se você olhar o Pac-Man, o olhinho dele, ele não consegue ver. Ele não tá assim, ele tá de lado. Ele tá deitado. Então, ele não sabe que o caminho que ele precisa trilhar, porque ele não vê de fora. Ele tá dentro da caixa. Se você pega o 3D, que é a terceira dimensão, você já consegue ver de cima e ver o caminho que ele pode trilhar. Então, eu imagino sempre que as pessoas, como o Pac-Man, muita gente não consegue ver. E aí você precisa ir lá e ajudar essas pessoas. Só que esse é o ponto. Isso é uma coisa que eu acredito, pessoalmente, também por acreditar na religião que eu sigo, eu acredito que é uma coisa que tem que vir de forma espiritual. Você só vai conseguir ensinar uma pessoa a olhar de fora da caixa de forma espiritual, porque é uma coisa boa, e as coisas boas elas só vêm através de sentimentos bons. Então, num debate, você nunca vai ensinar uma pessoa, você nunca vai conseguir negociar com uma pessoa para que ela entenda o que você está querendo dizer para ela, ou vendo o mundo de como você vê. Porque o brasileiro ele tem um orgulho de achar que o que ele sabe é tudo, né? Eu caio nisso, todos nós caímos. Então, hoje eu aprendi que a esquerda é isso, então é isso aqui, eu vou defender isso. Calma, tem muita coisa. O que você sabe de geopolítica, história, né? Como começou o liberalismo, neoliberalismo, como começou tudo isso, né? O que é inflação? Né? Então as pessoas elas só soltam palavras, sabe? Genocida, homofóbico, mas elas não sabem o significado daquilo. Elas não conseguem ligar aquilo a um fato real e comprovar que o que ela está falando faz sentido, entendeu? Mas é uma falta de capacidade das pessoas. E aí eu comecei a ter essa paciência e ver que eu só vou conseguir mudar as pessoas através do ensino de forma espiritual, de forma positiva, sabe? Com carinho, com amor. Com ódio eu não vou ensinar ninguém. Então eu parei de discutir com as pessoas e ficar debatendo política só por debater, entendeu? Eu aprendi isso recentemente. Bom, agora a sua pergunta, né? Sim, por favor. O STF, qual que é o papel do STF na Constituição? O STF ele é o guardião da Constituição. A Constituição, antigamente era chamada de Carta Magna, né? Carta Magna significa a carta maior, né? Ou seja, é o documento de maior importância que deve reger todo o sistema num país, né? O Brasil já teve outras constituições. Essa é de 88, mas já teve outras, de 46, já tiveram outras na história. E o STF ele tem que guardar essa Carta Magna, ele tem que guardar a Constituição. Em que sentido? Eu não posso violar a Constituição. Dentro da Constituição, tem várias partes que já foram modificadas na história. E para você modificar um texto constitucional, você modifica ele através de uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional. Emenda, né? Você está costurando ela e está colocando... Literalmente, né?
Literalmente. Pega um pedacinho ali, anota alguma coisa e Isso. gruda lá. E aí você modifica, né? Tá. Então, na história, desde 88 para cá, muitas coisas foram mudadas na Constituição. Mas as cláusulas pétreas não. Então, quando você ouvir o termo cláusula pétrea, significa que é uma cláusula... Pétrea vem do latim, né? De pedra, petrificada. Ela não pode sair dali, ela tem que... É a base, né? É a base. Ela tava lá no começo. Ela estava lá no começo. Uma coisa rígida e imutável. Aham. Exato. E aí você vê ali na Constituição, no artigo 60, você tem ali algumas cláusulas pétreas, né? Não cabe a mim falar de todas. Uma delas é o voto, a forma como a gente escolheu, a forma de votação, né? De eleger alguém, ela é a mesma sempre porque é uma cláusula pétrea, tá? É obrigatório, enfim. Entre outras que você tem ali. E aí o papel do STF é guardar essa Constituição. Para guardar a Constituição, ele tem que decidir tudo que chega para ele, que é matéria constitucional, é matéria que viola ou não a Constituição, e ele tem que dizer é isso ou não é, entendeu? Agora, se ele está guardando a Constituição ou não, é polêmico. Eu, como advogado, não posso falar aqui tudo que eu penso, porque a liberdade de expressão no Brasil não é como deveria, mas é um assunto que a gente pode conversar no particular. Tá, legal, não, porque eu gostaria de entender mesmo. Mas, assim, resumidamente, no meu ponto, isso eu posso falar, no meu ponto de vista, eu não acho que, em algumas decisões, eu não acho que o STF guardou a Constituição, né? Eu não acho que ele defendeu aqueles princípios, aqueles dispositivos inseridos na Constituição, na Carta Magna de 88. Mas muitas vezes, sim, muitas decisões foram acertadas, mas eu não acho que todas. Tá? Caramba. Legal. A gente tá, na realidade, num momento, né, hoje é quinta, né? Não tô perdido? Tá certo. Hoje é sexta. Hoje é sexta? Ah, desculpa, sexta-feira. tô correndo. Fala fuso horário. Mas logo aí a gente vai estar votando, né? Uhum. E você acha que o Brasil, né, do jeito que as pessoas estão discutindo hoje, da maneira como eu percebo, pelo menos pelos dados que chegam para mim, como está dividido ali, você sente que o país ele está preparado para progredir no ano que vem? Porque as pessoas... Porque assim, tem muitas coisas que eu não concordo no governo, tá? Tem outras que eu não entendo dos dois lados. E eu não sinto que a gente está pronto para o ano que vem já começar a progredir, sabe? Como aparece na propaganda política. Uhum. Tipo, não, dia 1º de janeiro vai começar e aí eu resolvo, entendeu? Transformação. Aí eu fico meio perdido aí. O que você acha sobre isso? O que você sente? Eu gosto de analisar a história, porque a história é o livro que te dá a previsão do futuro. Então, se você pegar a Bíblia, por que a gente estuda a Bíblia na religião? Porque eu vejo o erro, né? Fulano errou, fulano acertou, Pedro fez isso, Tiago fez aquilo. Peraí, ele acertou aqui, então eu vou fazer igual. Aí você vê no Velho Testamento e no Novo, aí no caso da minha religião, o livro de Mórmon também, que é um livro que conta a história na mesma época da Bíblia, só que na versão o que aconteceu aqui nas Américas, porque a Bíblia não fala nada daqui, só fala que Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o mundo tem que saber que o Filho unigênito foi dado. Então, para o mundo saber, ele teve que chamar profetas e apóstolos desse lado do mundo aqui. Então, aí você tem a história do livro de Mórmon. E se você pegar a história do livro de Mórmon, a história da Bíblia, né? Ali você tem um reflexo do que você precisa fazer para o seu futuro. E se você pegar a história, é a mesma coisa. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o Brasil, eu estive agora na Itália, né? Eu estava na Itália e fui na França também. O brasileiro sempre teve a ideia de que tudo que é da Europa, tudo que vem de fora é melhor, né? Enfim. Cara, e na verdade não. É a síndrome do vira-lata, né? Que fala que o brasileiro tem. Exato. Na verdade não. De onde vem a soja, que boa parte do mundo consome? De onde vem o milho? De onde vem o algodão? De onde vem o café, a cana-de-açúcar? De onde vem um monte de coisa? O Brasil é um país extremamente rico. E pelo fato do Brasil ser um país rico, os outros países que sabem disso querem comprar o Brasil. Mas não é comprar, vou comprar, ele é meu. Mas é colocando alguém aqui que representa eles. E aí, se eles colocam alguém que representa eles aqui, eles vão poder desfrutar de tudo isso.
como a gente vê em vários outros países isso acontecendo. Então existe uma briga, né? Na Europa, por exemplo, existe uma briga. Por que o Macron falou tanto? Dele eu posso falar, porque ele não é nem brasileiro. Por que ele falou tanto da Amazônia e não sei o que? A Amazônia já foi... Se você olhar no histórico de queimadas e tudo mais, lá atrás, 2004, 2003, 2015, depois ela deu uma caída, depois ela subiu, né? Tem um gráfico. Mas o período em que ela teve maior queimada foi lá atrás. Por que naquela época não tinha alguém na França, em outro lugar? Né? Por que hoje eles estão falando sobre isso? Porque ele está vendo que tem uma concorrência forte. O Brasil derruba muita gente na concorrência. A gente só não consegue, às vezes, por causa do preço. Né? Eu estou envolvido com uma empresa agora e, enfim, a gente vai vender um produto para fora. Né? E, cara, eu vejo que a gente acaba perdendo em preço para os países do Oriente Médio. Em algumas... Só que a qualidade é muito ruim. A qualidade do Brasil é muito melhor. Né? Então, assim, de todas as frutas, legumes, tudo no Brasil, o Brasil é uma terra abençoada, sabe? Então, eu acho que o Brasil está... Eu acho não, eu tenho certeza que o Brasil, como território, como terra, está preparado para um crescimento. O problema é que as pessoas precisam entender isso. As pessoas precisam entender a diferença de um governo para outro governo. E eu não sei se esse entendimento que as pessoas precisam ter precisa ser na pele. Se elas precisam sentir isso, entendeu? Uhum. Se elas precisam sentir a diferença de um governo para o outro na pele, ou se elas vão aprender isso daí através de debates, assistindo um podcast, né? Seria a melhor maneira, né? Sim. Então, eu acredito que o Brasil está preparado, sim, para decolar. Na verdade, o Brasil, commodities, né? Agronegócio, ele bateu todos os recordes mundiais, né? Então, é uma coisa que eu espero que continue. Cara, eu gostaria de... Essa é uma coisa que sempre me bate, assim, quando a gente fala a respeito dessas decisões, né? Essa propaganda que todo político faz de que, pô, se eu for eleito, isso vai mudar e tal. E a gente sempre vê as mudanças um pouquinho antes As mudanças não, né? A gente vê o trabalho efetivamente acontecendo um pouquinho antes das eleições acontecerem. Cara, eu sou o cara que odeio um lado e odeio o outro lado, assim. Eu meio que não tô me importando muito com isso. Só que, de verdade, você que tem um posicionamento super forte, qual que é a sua visão sobre, pô, Lula vai ser eleito Venezuela? Como isso? Por quê? Se Bolsonaro for reeleito, por que o Brasil vai prosperar tanto? O que você enxerga disso, assim? E, pô, as pessoas que gostam do Lula, nossa, Lula vai ser eleito picanha, felicidade, prosperidade, um Brasil mais equilibrado, menos discrepância dos pobres e dos ricos. Pelo menos é o que eu entendo, e eu não entendo nada. E as pessoas que gostam do Bolsonaro acham que se o Lula for eleito vai ser uma tremenda desgraça. O que você enxerga disso, assim, quando você vê... Eu sei que você... Vários posts aí do Bolsonaro, uns reposts... Eu tô ligado que você curte. A gente tava fazendo dossiê. Tô fazendo seu dossiê lá, várias publicações. O que você pensa dessa parada, assim? O Brasil vai virar uma Venezuela, se Lula for eleito? Vai virar uma merda? Vai declinar? Vai acabar com a economia? O que você pensa, assim, com a sua visão política sobre esse tema? Que a galera fala pra caramba. E é isso. Genocida. Venezuela. Eu acho que são coisas muito similares, só que cada um no seu polo. O que você, mano, interpreta disso? Cara, eu vou te falar que, assim, meu voto é do presidente Bolsonaro, né? Eu tenho muito contato ali com pessoas muito próximas dele. Eu sei de muitas coisas, né? Coisas que também eu não fico falando. Mas o que eu mais defendo são ideias e não pessoas, porque as pessoas são falhas, né? A qualquer momento pode acontecer alguma coisa, pode até ser que aconteça alguma coisa e o presidente esteja envolvido, ou ele seja inocente ou não seja inocente, eu não sei. Mas assim, pessoas erram, pessoas falham. Eu posso falar besteira, eu posso, né? Então eu defendo mais as ideias. E o que acontece? O governo do Bolsonaro, ele tem ali o ministro Paulo Guedes como o ministro da Economia. E o Paulo Guedes, ele é um neoliberal. Né? O que é um neoliberal? Né? Resumidamente, tá? Por conta do tempo também, sem ficar falando muito, o neoliberalismo ele surge na década de 70. Ele surge com uma decadência porque Keynes, né, que criou o keynesianismo, ele cria isso numa brecha da falha do liberalismo. Em 29 teve uma crise, e aí Keynes foi lá e falou, peraí, o Estado não pode ficar quietinho
e dar mais poder para o capitalismo e para o privado. Porque a gente está com uma demanda muito grande e não está dando suporte, né? Muitas coisas estão acontecendo. E aí veio a crise de 1929. Aí Keynes foi lá e propôs o plano dele, né? A ideia dele, que ficou cravado, né? Ficou conhecido como keynesianismo. E aí Keynes ele fala o quê? O Estado tem que ser forte, o Estado tem que determinar como as coisas são feitas, ele tem que ter empresas com ele, mas ele determina tudo. E ele vai dar tudo para todo mundo, pelo menos o básico, né? E aí Keynes veio com essa ideia. O que aconteceu? Isso foi implantado, né? Em 1936, veio a Segunda Guerra, veio Guerra Fria, Segunda Guerra. Depois essa ideia foi caindo por terra. E aí em 68, salvo engano, veio o toyotismo, né? Até da marca Toyota, né? O toyotismo foi o quê? As indústrias começaram a produzir muito. E aquela ideia de muitos direitos trabalhistas para os trabalhadores não estava dando, porque eles não conseguiam pagar e eles tinham que produzir para poder vender. Eles não conseguiam dar aquela assistência, as empresas iam quebrar. Aí nasce o neoliberalismo. Que quem trouxe o neoliberalismo foi Milton Friedman. Milton Friedman era judeu, né? E quando ele trouxe o neoliberalismo, o que ele pensou? Pô, o mundo está evoluindo, o mundo precisa evoluir, o Estado está interferindo nisso. Então vamos reduzir o Estado, o poder do Estado, e vamos dar mais liberdade para que as empresas possam crescer, que elas possam negociar, que o trabalho não seja uma coisa tão difícil para elas pagarem, mas que o trabalhador possa receber ali o suficiente para ele poder sobreviver, e por aí foi. E aí o neoliberalismo, por que ele entra como uma ideia muito boa? Porque desde lá até aqui ele foi a melhor ideia. Né? E essa ideia é a ideia adotada pelo Paulo Guedes, pelo ministro Paulo Guedes, que ele aprendeu na escola de Chicago que se defende essa ideia. Então, quando ele trouxe essa ideia, trouxe isso para o mundo, né, para o Brasil, né, o liberalismo, a gente vê aí muitas modificações que aconteceram no governo, que as pessoas não sabem, porque não afeta elas de forma direta, mas indireta muitas vezes. Mas assim, você teve aí várias medidas governamentais com base no neoliberalismo. Por exemplo, a MP, que depois virou lei, né? MP da medida provisória. Da medida provisória não, a MP da liberdade econômica. Ela foi uma medida que ajudou muito os empreendedores. Né? Outra medida, por exemplo, a gente vê o Bolsonaro falando, mas na verdade é o Paulo Guedes que está arquitetando e fazendo tudo isso, porque ele é um cara que manja de economia. Ele foi lá e fez, por exemplo, aquela questão da empresa. Hoje, para você abrir um CNPJ, em 2 dias, 1 dia, 2 dias, você abre. Antigamente era 30 dias, ou até mais meses, né? Enfim, dava problema no documento na junta, comercial, você tinha que voltar. Enfim, isso foi uma coisa que favoreceu muito. Então, aquele cara que antes, é o que eu sempre falo, né? O cara que vende um milho na frente do metrô, antes ele não tinha uma empresa. Agora ele abriu. Ele tem uma MEI, ele tem ali uma empresinha pequena, ele tem uma maquininha que você pode passar o cartão e comprar o milho dele, né? Então, tem muito pequeno empreendedor no Brasil. Você deu espaço para muita gente crescer. E eu vejo que o neoliberalismo ele é o melhor sistema, diferente do outro governo, né? O Lula ele não apresentou ninguém, ele não tem um plano. Eu vou dar um cheque em branco para ele. Por mais que eu fosse uma pessoa mais declinada à esquerda, eu vou dar um cheque em branco para um cara que já roubou, que já fez coisas erradas, né? Ah, mas agora não pode falar o que ele fez, mas é fato. Ninguém vai esconder o fato. Por mais que fale que eu devo ser censurado por eu falar uma coisa, é fato. Você acessa o processo. Nós, como advogados, a gente consegue acessar o processo. No processo você vê as provas. Né? Então, assim, eu não posso confiar numa pessoa que já pisou na bola. Uma suposição que eu gosto de fazer com todo mundo. Vamos pensar que isso aqui é uma empresa. Não, que uma empresa não. Que nós somos amigos e vivemos aqui. Não existe Estado, não existe regra, não existe lei, não existe nada. E aí tem um conflito de interesses, porque ele quer uma coisa, eu quero uma coisa, você quer outra. Como que nós vamos resolver isso? Aí você tem que ter o quê? Um contrato social. Aí você tem um livro lá de Jean-Jacques Rousseau, Contrato Social. A natureza humana, ela vai agir de uma forma, vamos dizer assim, eu vou matar para comer. Sobrevivência, né? Sobrevivência, isso é o natural do ser humano. Mas para que isso não aconteça, você cria o Estado. Então o Estado ele é necessário. Só que o Estado ele é necessário para que você viva bem e não para que você viva mal. E como que você vai viver bem se o Estado não atende às necessidades pelas quais ele foi construído, ele foi criado? Né? E aí nesse livro do Contrato Social,
de Jean-Jacques Rousseau, ele expõe as ideias dele ali, né? Ele tinha uma visão mais que o homem é mal, que o homem é bom, mas que o homem se torna mal quando ele tem a propriedade privada. Por exemplo, eu tenho uma casa, eu tenho um sítio, então eu começo a ser egoísta, porque eu tenho isso e eu não quero que ninguém tenha. Essa é a ideia de Jean-Jacques Rousseau. Aí tem outros dois filósofos, que são os três, né? O trio que defende essas ideias contratualistas. Os outros dois eles vão defender o quê? O John Locke. John Locke ele defende que o ser humano é bom, que o Estado é necessário, mas que o homem precisa ter liberdade de fazer aquilo que ele quer. O Estado não pode tirar essa liberdade dele. Nunca. Ele tem que ter a liberdade. Desde que ele não cometa um crime, né? Não faça nada de errado. E aí ele fala que o homem ele é bom, mas ele precisa ter liberdades. E aí a outra visão, que é do Thomas Hobbes ele fala o quê? Ele fala, o homem é o lobo do próprio homem. Na visão de Thomas Hobbes, o homem é ruim, muito ruim, e tem que ter o Estado para regular tudo. Na visão do Thomas, é como se fosse a visão da esquerda. É isso? Nada a ver. Mais ou menos. No fundo, eu concordo com os três. Os três têm uma pitada de verdade, de razão. Mas eu concordo mais com o John Locke porque ele dá mais liberdade. São formas de visualizar uma situação ali, então. Exato. E aí, por que eu falei tudo isso, né? Porque aí nós três aqui vamos criar um Estado. O Estado vai ter a inicial de cada nome, né? Vai ter H, D e L. Esse é o Estado. E esse Estado, nós vamos pagar imposto para ele e ele vai nos proteger de outras pessoas, ele vai nos dar a educação que a gente precisa para saber o que é melhor para nós, ele vai nos dar tudo, né? O que você espera desse Estado, né? Tem que ter alguém gerindo esse Estado. Você espera que uma pessoa faça o que é bom para você ou o que é ruim? Né? Então é mais ou menos isso, só que as pessoas pensam que o governo é uma coisa distante, que não afeta elas, que tanto faz, que votar não vai adiantar, não vai mudar nada. E não é verdade. Porque aquilo ali é o que vai pôr a comida no teu prato, ou não. Entendeu? Então, realmente, política é tudo. Né? E o Brasil, agora ele acordou para começar a ver política e atacar o erro dos políticos. Eu acho legal quando você ataca um político de forma honesta. Ele fez isso, ele está errado. Com fatos. Né? Porque isso gera ideias. E isso faz a gente evoluir e o cara não cometer erros, de repente. Ou cometer mesmo e mostrar quem ele é, que ele é um safado, enfim. Então, eu acho isso bom, eu acho isso bacana. A gente tem que ter essa liberdade, sabe? Legal. Cara, eu tenho uma dúvida sobre a conduta do presidente mesmo. E eu espero que você consiga me responder, porque eu não entendo mesmo. Uhum. Eu não procurei ver... E isso é um problema também. Eu acho que eu não procurei ver por que ele fez isso. Ele pediu um sigilo de 100 anos para as coisas dele, é isso? Na verdade, o sigilo de 100 anos está na carteira de vacinação. Só na carteira de vacinação? Porque isso ele entendeu que era uma questão particular dele, que não dizia respeito a mais ninguém. Ah, né? Sim. Mas depois ele falou que não se vacinou, não é isso? Não se vacinou e... É complexo, porque tem gente que fala que ele se vacinou, tem gente que fala que ele não se vacinou. E tem gente que fala que ele deveria ser um exemplo mostrando que se vacinou, e tem gente que fala que nunca imitou o presidente da República, porque senão teria feito as mesmas coisas erradas que todos os outros presidentes já fizeram. Né? Então é polêmico, mas é só na carteira de vacinação. Só para entender, porque... O presidente pediu para que ninguém tivesse acesso ao que ele já tomou de vacina? E quando chegou para mim, eu achei que era, assim, sobre uma certa quantidade de documentos, entendeu? Mas não, ele pediu que esse documento não fosse acessado por 100 anos. Ou seja, depois que ele morresse só um dia, daí iam poder ver, o Jair Messias Bolsonaro se vacinou ou não, entendeu? Ele já tá com... sei lá, eu não sei quantos anos ele já tá 70 e pouco. Alguma coisa assim. 100 anos não dá. Exatamente. Né? Ninguém vive isso. Mas eu aqui, né? Pô, por que o cara vai esconder a carteira de vacinação dele? É só isso? Tipo, ele não... É só isso que é sigiloso? Pô, tanta coisa pra ter sigilo. Sabe o que é? Uma pessoa essa semana me perguntou, né? Por que o Ciro Gomes se candidata? Se ele nunca ganha, né? Desde 60 eleições já. Pô, aí eu falo, isso é uma estratégia para aparecer na mídia
E depois, se ele quiser se candidatar, por exemplo, para outro Ele cargo, ele consegue. Por exemplo, o Guilherme Boulos, ele tentou a presidência lá. Óbvio que ele não ia ganhar, porque ninguém conhecia ele. Mas ele se tornou conhecido por conta dos debates, por conta daquilo. E agora ele foi aí um dos deputados, eu acho que ele foi o deputado mais votado em São Paulo. Foi ele. A Carla Zambelli está logo embaixo dele. Então, assim, é uma estratégia. Né? Então tem muita coisa que a gente não entende. Por que o sigilo da carteira? Tem uma coisa, sabe? Tem uma coisa por trás ali. E aí, enfim. O quê, né? Eu penso que, até acho que dando continuidade a essa linha de pensamento, cara, não tem como a gente confiar plenamente numa pessoa que a gente não conhece plenamente. A gente mal conhece, pô, você é casado, você tá com a sua esposa uma série de anos. A cada ano que passa, você vai conhecendo um detalhe a mais, uma coisa a mais. Como que as pessoas efetivamente confiam num cara lá que elas veem e ele liderou o país, depois esse cara foi preso, e elas confiam plenamente no cara. E outras confiam no que estão vendo, do resultado de um outro cara, e elas confiam muito nesse cara. A gente estava falando sobre essa questão do neoliberalismo e tal. Uma coisa que me tira o oxigênio, assim, é ver as pessoas presas e dependentes totalmente de um cara que vai ser o salvador da pátria, assim, dela. Por um lado, da esquerda, se não tiver o cara, a gente vai ser pobre, a gente vai ser medíocre e não vai ter nada. E se for o outro, se não for o outro, a gente vai ser uma Venezuela. Lucas, cara, você é um jovem que está em super ascensão. Mano, quanto efetivamente o governo, o Estado, ele influenciou nisso? Quanto? Porque, assim, você foi lá, fez a sua correria, estudou, sei lá o quê. O quanto você sente que se fosse um outro governo, e você passou... Você tem quantos anos? 29. 29. O quanto você sentiu que nesses 29 anos um governo efetivamente mudou a sua vida? Você foi lá, falou, nossa, se não fosse esse governo, meu Deus, não estaria aqui. Quanto de verdade você sente que vai impactar na sua vida? Na sua vida, quanto vai impactar na minha vida? Quanto vai impactar... Quanto você pensa assim, vai ser o Lula? Quanto de verdade, mano, vai mudar a sua vida? E o Bolsonaro, assim, quanto de verdade isso vai transformar a sua vida? O que você sente no seu coraçãozinho? Posso só fazer um gancho também? Faz. Que a gente estava conversando justamente sobre isso. E a gente chegou a uma conclusão de que tem uma camada da população que não sente o que acontece, sabe? Talvez ele cancela o Netflix dele, ele vai uma vez a menos no cinema, deixa de pedir um iFood ali e tal. Mas tem uma galera que vai ganhar muita grana e tem gente também que, por causa de uma canetada, no dia 1º de janeiro, talvez comece a se alimentar, sabe? O que você pensa sobre isso também? Só pra gente finalizar, tá? Desculpa aí a gente... Não. Né? Eu queria perguntar uns 100 coisas. O cara tá fritando aí. Tranquilo. Bom, eu acredito piamente que o governo influencia muito na vida de todos. Mas acima disso, você tem que ter o seu desejo de fazer as coisas e ir atrás. Né? Eu comecei minha faculdade ali em 2014. O Brasil passou por uma crise, né? Quando teve impeachment ali, 2015 e 2016 foi um caos. Foi preocupante. Inclusive, eu estava no estágio e fui mandado embora porque eles não iam conseguir pagar, porque eles tiveram contratos cancelados de clientes, né? Uhum. E aí eu fui atrás das minhas coisas, né? Mas assim, o Silvio Santos falava isso, né? Que enquanto na crise, enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Então, sempre existe assim um lado ou outro que vai dar para ganhar dinheiro. Por exemplo, se você pensar em investimento, se você sabe que um lado vai ganhar, você já sabe onde investir. Se você sabe que é o outro, você também sabe onde investir. Só que a grande maioria das pessoas não sabem. Elas não sabem o que vai impactar. Então, o que elas acabam aderindo aí? As ideias que são faladas. Se a ideia é falada de uma forma macia, de uma forma gostosa, como elas querem ouvir, elas vão acabar aderindo àquilo. E na real, eu vejo isso nitidamente, né? A esquerda tem aí muita gente, os famosos aí, né, artistas e tal, que utilizavam da Lei Rouanet. O Bolsonaro mexeu nessa ferida aí, mexeu também com a TV Globo. E tem uma grande quantidade de pessoas que começaram, assim, são discursos de ódio, né? Falam que ele tem discurso de ódio, mas são discursos de ódio. Que ele é isso, que ele é aquilo. Genocídio é um termo muito forte, né? Estados Unidos morreu muito mais gente lá do que aqui, e aí você não fala que o Biden ou que o Trump seriam, né, 2 genocidas. Enfim,
Por que cria-se isso? Isso é uma estratégia de marketing também, né? Antiga já. Quanto mais você fala uma coisa, mais as pessoas acreditam. Mesmo que elas não queiram. Porque elas ouvem aquilo. Elas ouvem aquilo constantemente. Então, assim, muita gente está abraçando uma ideia porque a ideia parece ser mais bonita. Só que por trás tem muita gente que vai ganhar dinheiro com isso e está defendendo por isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu não posso falar o nome. Mas, cara, aí você quebra, né, meu? Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente acabar, você vai me falar, pô. Tem uma pessoa famosa aí, no Brasil, que é bolsonarista e tá atacando o governo e tá defendendo o outro governo. E eu sei que essa pessoa é bolsonarista, porque eu tenho pessoas envolvidas com ela diretamente. E não é fofoca, é fato, tá? É fato. Tem muita gente aí que tá defendendo uma coisa que não é. E aí eu falo, o Bolsonaro ele pode ter N defeitos, como qualquer pessoa tem. Só que ele sempre foi o mesmo. Ele sempre... Não, porque eu vou... Imita aí, velho. Ele sempre foi a mesma coisa, né? Nós não vamos admitir essa postura. Ele sempre foi assim. Então, desde o início, você sabe quem ele é e você sabe se ele ganhar, como ele vai conduzir. O outro lado, eu não sei. É uma incerteza, né? É uma incerteza. Mas eu conheço pessoas que sabem defender a esquerda e que defendem muito bem. Porque são pessoas que leram o Capital de Karl Marx, que leram o Manifesto Comunista, que leram tudo, entendeu? Mas, bom, resumidamente, né? E respondendo, o governo vai impactar muito. Para mim vai, porque eu sou um advogado tributarista e eu advogo para empresas de médio porte. Tenho poucas empresas de grande porte e muitas de médio e pequeno porte. Então, se essas empresas fecham as portas, eu vou me prejudicar. Minha renda vai cair, né? Talvez eu não tenha que cancelar só o Netflix, né? Eu não sei o que pode acontecer. Mas eu vejo que as pessoas que têm um salário fixo ali todo mês e estão numa empresa, elas não têm muita essa visibilidade que o governo pode mudar ou não a vida delas. Só quando elas são mandadas embora, demitidas, né? Mas no caso do Brasil, você tem aí vários episódios. Cara, depois da pandemia, eu peguei o carro e fui passear uns lugares que eu ia em restaurante, tudo fechado. Verdade. O que aconteceu com aquele empresário? Bom, ele deve estar endividado, né? O Bolsonaro tentou dar o Pronamp, tentou dar alguns projetos, aí, alguns incentivos, né? Tentou dar algumas formas de crédito para esses empresários. Só que como o Bolsonaro ele não está com os bancos, então isso foi uma coisa ruim para o governo dele. Quando ele criou o Pix, ele arrumou uma inimizade com os bancos, porque Pix é de graça. TED é até certas operações, né? Até 10 operações, 3, depende do banco. Então ele criou uma guerra, porque começou a sair dinheiro que os bancos recebiam. E o banco é a maior, enfim, que existe, né? É a maior instituição que existe no Brasil, no mundo, né? Os bancos são os mais ricos do mundo, né? Enfim, aí ele criou uma guerra. Então ele criou guerra com o banco, ele criou guerra com a Globo, ele criou guerra com o STF. Com o STF ele já teria, porque o STF foi colocado, a maior parte dos ministros foram colocados pelo governo Dilma e Lula. Porque eles ficaram 16 anos, 14 anos no governo, né? Que aí depois ficou 2 do Temer, né? Então, e o Temer ainda colocou o Alexandre de Moraes. Então, ele teria guerra, obviamente, com essa turma, né? O Bolsonaro, ele mexeu no sistema. Ele foi um cara que mexeu em como as coisas já corriam há 16 anos. Então, tem muita gente desesperada porque ele não tem a boquinha que tinha há 4 anos. Essa é a verdade, entendeu? Ele tem os defeitos dele, cara. Você pode falar de qualquer coisa, da família, do filho. Mas o fato é, ele mexeu em um formigueiro. É isso que está acontecendo, entendeu? Por isso que ele é tão odiado. E depois dele virão outros. Porque o sistema já não... As pessoas já não querem mais o sistema como ele era. Elas querem uma coisa nova. Por isso que as pessoas falam, cadê a terceira via? Elas querem uma coisa nova. Porque elas não veem o Bolsonaro como uma terceira via, né? Elas veem o Bolsonaro só como ruim como o Lula, né? Muita gente vê assim. Enfim, é isso. Legal, cara. Eu só espero que, independente do que aconteça, né? As pessoas consigam começar a pensar mais e a sentar, né? Sentar e discutir essas coisas, né? Sem se bater, sem se matar. E pra gente finalizar, cara, eu só queria que você falasse um pouco sobre o que você projeta aí pro futuro do Lucas Eschenberg, o empresário, o advogado. Quais são suas metas aí, seus projetos? O que você tá pensando pro futuro aí? Cara, eu tenho muitos planos, mas aí responde de novo a pergunta dele. Eu tô esperando ver o que vai acontecer no Brasil.
Porque quando você fala de abrir um negócio, não uma loja de roupa, sei lá, uma loja de calçados, quando você fala de abrir um negócio grande, mexer com dinheiro, é um risco muito grande, né? E aí você vai ter que se arriscar, mas é melhor você ver qual é o cenário e como esse cenário vai te favorecer para você arriscar ou não. Então, eu pretendo que o meu escritório cresça cada vez mais, eu consiga mais clientes, consiga criar mais teses no tributário, consiga ajudar mais pessoas, ajudar mais empresas a crescer, consiga dar emprego para muitas pessoas, porque ficar dando auxílio, cesta básica, isso aí não vai tirar a pessoa da pobreza. O que vai tirar ela estar no mundo corporativo, ver como a empresa funciona, ela ter acesso aos colegas de trabalho, debater sobre coisas inteligentes, é isso que vai tirar ela de lá. Que foi o que me tirou de uma situação mais simples. Eu nunca fui pobre de passar fome, mas minha vida não era fácil, sabe? Meu pai, estudante da USP. Então, meu pai estudava o dia inteiro, fez mestrado, doutorado, ele não tinha como trabalhar direito. Então, era eu, meu irmão e minha mãe vendendo chocolate, vendendo pijama, vendendo coxinha, já vendi um monte de coisa. Né? E isso me fez ver o mundo de outra forma. Então, essa coisa de você trabalhar, de você, né? Isso é o que ajuda as pessoas. Então, eu quero empregar as pessoas, quero poder ajudar as pessoas a sair, né, do Pac-Man, né? A sair daquele labirinto. E aí eu espero poder crescer o meu escritório, crescer a empresa, eu quero abrir uma empresa agora, crescer a minha empresa, para eu poder ajudar essas pessoas. E para eu poder fazer cursos, né, palestras, tirar o cara. Eu vejo muita gente aí que tem a faca e o queijo na mão e não consegue sair da situação, mas ela não sai porque ela não sabe como sair. Pô, vai lá, fala com o cara, fala com o outro ali, ó. O que eu posso fazer para te ajudar? Ó, eu sei fazer isso, aquilo. Tá bom, então me ajuda aí, começa segunda-feira, sabe? Então, assim, eu quero poder ajudar as pessoas a sair disso, entendeu? Acima de tudo, o que eu mais quero é ajudar as pessoas, porque eu acho que é o grande legado que você deixa. Um dia nós vamos morrer. Eu quero morrer e ser lembrado como alguém que deixou um legado, sabe? Que ajudou pessoas, que mudou o mundo à minha volta, enfim, que trouxe teses tributárias. Legal. Né? É isso. Velho, esse é o verdadeiro faixa preta. Mano. Você saiu do seu estágio, onde não era lá uma vida ultra confortável e segura, você conseguiu se subsidiar, estruturar sua família, você conseguiu passar para outra fase. Você estava ali no faixa branca, depois do faixa branca eu não sei qual que é, mas é uma próxima faixa, e você consegue agora ajudar pessoas próximas, e aí você vai subir mais estágios, você vai conseguir multiplicar isso. Isso é ser o faixa preta, velho. É isso que me incomoda quando a gente fala de política, é você ficar ultra dependente de alguém que vai te dar uma garrafa d'água para você não morrer de sede só. E ela nunca vai te ensinar a sair daquilo, nunca você vai conseguir, você vai patinar ali. Você vai patinar. Eu tenho um grande amigo que ele fala uma coisa que eu tenho que concordar. A dificuldade também te faz crescer muito. Muito. Pô, de repente vocês não tivessem que sair, vender, fazer as coisas lá, dar o giro de vocês, você não ia estar aqui, velho. Você não ia ter que se tornar quem você foi. A dor, o sofrimento, ele te dá a oportunidade de passar por uma jornada onde você pode evoluir. Só que tem gente que está resetando essa dor. Sim. 1 ano, 10 anos, 15 anos. Morre o pai, nasce o filho e continua resetando aquela dor e nunca sai daquilo. É uma oportunidade. Para alguns. Para outros, pode ser o reset da vida para continuar naquele lugar. Cara, parabéns, história de vida animal. Orgulho de ver um moleque desse nível. Obrigado, porque isso. Orgulho de ver vocês aí com o podcast. Uma coisa que eu queria comentar também, que eu tenho que falar, porque eu sou polêmico, né? Então você deixou um finalzinho pra me pintar, né? Pra dar burdoada. Cara, eu vejo muitos falsos campeões no Brasil. Essa é a verdade. Eu vejo muita gente aí se promovendo, o cara deu uma sorte ali. E eu não tô dizendo que o cara teve sorte no sentido, nossa, você não tá vendo o esforço do cara. Tem caras que deram sorte mesmo em oportunidades e eles são vistos como campeões. Sabe? Eu vejo isso no esporte. Tem lutador ali, no UFC, que o cara tá a nível de cinturão ali lutando e o cara não... Eu vou dar um exemplo. Tem um brasileiro aí, o Alex Poatan, ele vai lutar agora com o Israel Adesanya. Ele fez 4 lutas, ele não pegou ninguém de expressão, ele já tá no cinturão. Porque é uma forma de promover o evento. Né? Mais um brasileiro que vai disputar o cinturão. E esse brasileiro ganhou do Adesanya no Muay Thai anos atrás, 2015. Então, assim, na minha opinião, ele não é um campeão, ele não poderia estar lá. Ele pode até ganhar a luta. Mas ele vai lutar com mais 3, 4 ali que vão tirar o cinturão dele. Porque ele não merecia estar lá. Entendeu? É diferente do Charles do Bronx.
que veio devorando a categoria. E agora ele pegou os maiores. Ele perdeu a última luta, porque ele pegou um cara muito duro também, né? Um cara difícil, ele tá num nível difícil. Mas assim, ele bateu em muita gente até chegar no cinturão. Tem gente que não. Bate 2, 3 ali, o cara faz aquele trash talk, sabe vender a luta, né? O trash talk. E o cara chega lá. Então, assim, não é só na luta. Eu vejo em muitas áreas. Na advocacia tem muito falso campeão. O cara que tá aí, que não sei o quê, não chegou lá, não ralou para chegar lá. Teve uma oportunidade. O bom é que esse cara abraçou a oportunidade. Esse é o mérito dele. Mas ele, né? Enfim. E aí essa é a polêmica, né? A gente tem que ver quem são os falsos campeões aí, né? Os falsos faixas pretas, né? Sabe qual que é a merda? Que às vezes até o falso campeão, pô, foi até mais fácil pra ele fingir ser um campeão ali. Só que pra ele ser um falso campeão, ele teve que fazer algum movimento. Sim. O cara que foi o nada, que não fez nada, zero, que tava lá dormindo. Velho, isso eu vejo sempre, assim. Quando você vai no bairro, na quebrada, na favela, você sempre vai ver 2, 3 horas da tarde, você acha as calçadas lotadas lá. Os moleques saudáveis, 20 anos de idade, fazendo nada. Esses caras não estão fazendo um pequeno movimento. Às vezes, num pequeno movimento, você dá sorte de um cara desse. Que em um movimento ele se tornou o campeão. Mas ele foi e deu o primeiro movimento. Se ele tem totalmente o mérito, aí é de se questionar. É de se questionar. Mas do parado para um movimento... Não, o cara tem o mérito, ele vai ter algum mérito. Só que o que eu digo é a forma como as pessoas avaliam esse cara. Você entende? Eu vejo... Eu não vou falar de nomes de novo, mas tem uns nomes aí que... Você tá economizando o cancelamento. Tá muito polido. Você tá economizando o cancelamento. Tem uns nomes aí que eu fico escutando. Fulano não sei o quê. Fulano... Quem é o fulano? O fulano é um mentiroso, ele vive de mentira. Faz uma cena. Fez uma cena, chegou ali, pô, vai ralar, sabe? Vai ralar de verdade. Isso é zoado. Então, assim, ele tem o mérito dele, ele sabe mentir. Esse é o mérito dele, de repente, né? Alguma coisa ele aprendeu, mesmo seja ruim, né? É, uma bênção e uma maldição. É isso aí. Mas tem também aquela coisa que o pessoal fala, isso é uma coisa que eu não gosto, o pessoal fala, o cara é filhinho de papai e tal. Não interessa. Se o pai dele deu oportunidade do cara estudar na PUC, o cara estudou e foi afim, ele tem o mérito dele. O brasileiro tem raiva de rico, velho. Tem raiva de quem construiu alguma coisa. Tem raiva. Se você pode dar pro seu filho, você tá fazendo errado. Mas, pessoal, a gente vai ter que, infelizmente, continuar essa conversa fora daqui, tá? Meus faixas, agradeço muito quem chegou até aqui. Lucas, muito obrigado, de verdade. Que isso. Pelos esclarecimentos, aprendi bastante. Espero que vocês também tenham aprendido. Henrique também aí. Tomei aula mandou aqui, muito cara, bem. literalmente um faixa preta. Que isso. Cara, Prazerzaço, muito mano. obrigado. Prazer é meu. E, pessoal, curte a gente, comenta o que você achou, compartilha aí com sua família, seus amigos, né? Vamos fomentar uma discussão aí sobre essas coisas e vamos dialogar, tá? E até o próximo episódio. Um Valeu, abraço pra pessoal. vocês. Valeu. Até mais. Tamo junto, valeu. Tamo junto.